Estamos iniciando mais um dia diante da Palavra de Deus. Ele que vem trazendo um renovo para os nossos corações a cada manhã através desse PDF, desse Propósito de Fé 365. Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, a Nova Consciência, eu te convido a se inscrever ainda agora. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E Deus sempre tem, a cada momento que estamos aí diante dele, ouvindo a sua palavra, uma mensagem de renovo, de esperança, de fé, de motivação, de sabedoria, nos mostrando o caminho da vida, o caminho da salvação em Cristo Jesus. E Deus vem hoje falando a toda a nação de Israel, através do livro de Jeremias, capítulo 7, advertindo o povo sobre o seu pecado, sobre a idolatria, e mostrando o juízo que viria sobre esse povo por causa que esse povo se desviou do caminho do Senhor. Esse povo buscou outros deuses, buscou o caminho mais tortuoso, o caminho da mentira, da injustiça, abandonou as leis do Senhor, a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos assim, não estamos? Onde o povo cada dia se afasta mais do Senhor, o amor está esfriando o coração do homem e as pessoas não dão mais crédito à palavra de Deus, não temem mais outro Senhor, não amam mais Deus com aquele mesmo fervor, com aquela mesma intensidade que tinha no seu primeiro amor com o Senhor. Tempos mudaram, e as pessoas também estão se adaptando e mudando de acordo com a cultura do mundo, de acordo com os valores do mundo, e se esquecendo de que Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida, esquecendo que Deus, nosso Pai, apesar de ser misericordioso, ter nos dado livre-arbítrio, em tudo nossa vida, tudo que fazemos tem uma consequência. Cada ação, cada escolha, cada decisão que nós temos, que nós tomamos, há uma consequência. E o povo de Israel vai sofrer as consequências do seu pecado, das suas transgressões, da sua idolatria, das suas mentiras e injustiças. E muitos nos tempos de hoje, assim como no tempo de Israel, não acreditavam, porque viviam num tempo de paz, viviam num período do reinado de Josias, onde havia prosperidade, havia paz, e Jeremias vem anunciando um tempo onde o reino do norte viria sobre essa nação, iria assolar essa nação, destruir Jerusalém, levar o povo cativo para a Babilônia. E hoje, essa mensagem de Jeremias serve para mim e para você, para que nós possamos nos alertar, para que nós possamos abrir os olhos, sabendo que o juízo de Deus está próximo, que a vinda do Messias, do Cristo Jesus, a sua segunda vinda está próxima, e que Deus irá julgar cada um segundo as suas obras. Que nós possamos então andar nos caminhos do Senhor, que nós possamos voltar para o nosso primeiro amor, para Deus, colocando Deus em primeiro lugar, enquanto há tempo, porque nós não sabemos o nosso tempo, né? Só Deus sabe. É no piscar de olhos, no estralar de dedos, que nós passamos a existir e deixamos de existir como matéria. E nós temos esse tempo aqui para o arrependimento. Deus nos alerta cada dia, cada manhã, através da sua palavra, a cada momento, quando ouvimos a palavra de Deus, sobre o arrependimento, sobre a importância de conhecermos mais a Deus, de estarmos na presença de Deus, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, porque só na presença de Deus nós temos a garantia da salvação. Só com o nosso coração limpo, puro de toda maldade, só com esse arrependimento genuíno podemos abrir as portas do nosso coração para que Deus possa se fazer presente. E eis que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta do seu coração, Ele entrará e ceará, diz a palavra do Senhor. E essa mensagem é para você, é para mim. É um alerta de Deus para as nossas vidas, o que o profeta Jeremias vem trazendo para essa nação de Judá, de Jerusalém, ao povo de Israel, para que se convertam, para que se arrependam. E ele faz isso
na porta do templo, que era o local de adoração de Judá, era o local central de adoração de Judá, era no templo. Então ali, no ano 608 a.C., 21 anos antes desse povo ser levado ao exílio, Deus já alertava esse povo sobre o arrependimento, falando, apontando seus pecados, sua falsidade e hipocrisia religiosa. Com a boca falava de Deus, meu coração estava contaminado com as crendices locais, cultuais do povo pagão. Então, vamos ver o que a palavra do Senhor tem a dizer para mim e para você nessa manhã. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos os Judá, os que entrais por essas portas para adoradores, para adorartes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Olha o que Deus está falando. E permitirei que habitais neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, não confiais em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, não confiai apenas de que a presença do templo aí em Jerusalém é um lugar seguro para você estar se você estiver em pecado. Não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço ou meditar na palavra de Deus de dia e de noite, achando que essa é a certeza da sua salvação. Não adianta falar que ama o Senhor se você não vive esse amor, se você não pratica a palavra de Deus, se você não vive a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está no seu coração, norteando os seus caminhos, a sua vida, não adianta só ter a Bíblia aberta na sua casa, achando que você tem garantido a salvação. Não adianta. É preciso que a palavra de Deus esteja viva no seu coração e você vivendo esse momento de santidade, de unidade, de comunhão com Deus através da sua palavra, vivendo o amor de Cristo a cada dia através das suas obras, através das suas atitudes, através do seu comportamento, das suas palavras, através da sua justiça, do seu amor para com o próximo. É o que Jeremias está falando para esse povo que confiava apenas no templo ali e de que aquilo iria os guardar e os proteger e que Deus não ia permitir que nada viesse sobre Jerusalém, muito menos sobre o templo. Mas o povo ali frequentava o templo, adorava o Senhor no templo, mas ao mesmo tempo fazia sacrifícios de adoração a outros deuses pagãos, passavam seus próprios filhos no fogo, adoravam outros deuses, tipo Astarte, que era considerada a rainha dos céus, a Baal. Então, Deus vem chamando a atenção desse povo pelo seu pecado, pela sua iniquidade, esse povo que estava contaminado com a cultura pagã do mundo e achando que o templo poderia os salvar, que poderia ficar ileso do juízo de Deus, por causa que ali em Jerusalém era o local onde havia a casa do Senhor, o templo do Senhor. Mas se deveras melhoraste os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticastes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimiste os estrangeiros, o órfão, a viúva, nem derramaste sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura, furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O que Jeremias está falando para esse povo? Justamente
o que eu acabei de trazer para vocês. As pessoas, o povo de Israel, tinha o templo como um lugar seguro, um lugar de proteção. Inclusive ele compara aí o que as pessoas acreditavam que estariam ilesas, protegidos no templo do Senhor, mesmo fazendo todas as abominações, mesmo na sua idolatria, no seu pecado, mesmo cometendo todo tipo de torpeza, todo tipo de injustiça contra os órfãos, contra as viúvas, contra os estrangeiros, oprimindo, matando, perseguindo, causando todo tipo de mal um para com os outros, e confiando que Deus não traria juízo sobre essa nação por causa do templo, que eles tinham um templo ali onde Deus não permitiria que nada chegasse até eles. Aí Deus faz esse questionamento. Será que acreditam que o templo é como as cavernas onde os salteadores levam o seu produto de furto, escondem lá e pensam que estarão seguros? Então o pessoal achava, porque as cavernas eram o lugar onde os salteadores roubavam, levavam e escondiam os seus produtos de furto lá e achavam que estavam seguros. Será que a casa do Senhor vocês julgam como uma caverna dos salteadores, onde que vocês podem cometer todo tipo de pecado fora e voltar-se para o templo e achar que aí vocês estão seguros, de que o juízo de Deus não virá sobre vocês porque o templo está em Jerusalém? É o que Deus está falando, é o que Deus fala para mim e para você, como eu disse. Será que vocês acham que estão aí nos cultos, na igreja, lendo a palavra, mas cometendo todo tipo de pecado, que é abominável aos olhos do Senhor, roubando, matando, praticando injustiça, opressão, falando mentira, levantando falsidade, cometendo todo tipo de torpeza, adultério, e ainda achar que só de ir na casa do Senhor, só de estar lendo a palavra de Deus, meditando a palavra do Senhor, que você está salvo? Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer que pratiquemos a justiça, o amor dele entre os homens. Deus quer que sejamos verdadeiros. Deus quer que sejamos caridosos, amáveis uns com os outros. Deus quer que pratiquemos a justiça, a verdade, e andemos pelos caminhos retos. Sejamos verdadeiramente cristãos. Porque é isso que garante a nossa salvação. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta falar que eu creio no Senhor, vive o Senhor, santo é o nome do Senhor, se eu não vivo esse amor de Deus em mim, se eu não pratico como um verdadeiro cristão a fé de Cristo, que amou a humanidade de tal forma que entregou a sua própria vida. Deus não quer que nós entreguemos a nossa vida por ninguém, mas Deus quer que nós entregamos o nosso coração, meu e o seu coração, a Ele, para que Ele possa habitar em nós. Que nós coloquemos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Deus não quer apenas que nós tenhamos uma Bíblia aberta na mesinha da nossa casa, mas Deus quer que a gente conheça a palavra de Deus, por isso do propósito de fé 365, e que nós possamos viver essa palavra de Deus intensamente nos nossos dias, a cada dia. Então Deus está chamando a atenção, através do profeta Jeremias, para esse povo que acha que podem fazer tudo que é tipo de abominação fora da casa do Senhor e depois voltar-se para a casa de Deus, que ali estarão seguros. Pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. O que o profeta Jeremias está trazendo para o povo? Para eles que confiam aí que pode fazer tudo que é tipo de maldade, vai lá em Siló. Onde que é Siló? Siló era o lugar onde a arca do Senhor estava antes de vir para o templo em Jerusalém. Ali o povo acreditava que Deus nunca destruiria aquele templo em Siló, que era o local santo, consagrado, onde a arca estava. Os filisteus destruíram o templo de Siló, destruíram ali o templo totalmente. Então, da mesma forma que aconteceu que Deus permitiu que ali o templo em Siló foi destruído pelos estrangeiros, assim Deus permitiria também que a casa do Senhor em Jerusalém fosse destruída pelo estrangeiro, para que eles pudessem ver que Deus não vai proteger o seu povo, não vai cuidar do seu povo, não vai manter esse povo
ali livre da sua impunidade, simplesmente porque é um templo feito por mão de homens, onde o seu nome ali habita. Não. Deus está mostrando para esse povo, vai lá e vê o que aconteceu com Siló, é o mesmo que vai acontecer no templo de Jerusalém, por causa do pecado e abominação dos homens, por causa da injustiça, por todo tipo de idolatria praticado pelo povo de Israel. Então, Deus está falando para mim e para você. Deus não se importa com templos feitos pelas mãos dos homens. O templo que Deus quer habitar é no meu coração e no seu coração. Esse é o templo do Senhor, e esse templo tem que estar purificado, tem que estar limpo de todo pecado, tem que estar cheio de amor para que Deus possa nele habitar. Agora, pois, portanto, fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei de todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo. Olha, então Deus está falando bem forte aqui ao povo de Judá, de Jerusalém, aí, ao povo de Israel, que eles confiam no templo, né? Fazem todo tipo de abominação e confiam no templo. Olha o que aconteceu em Siló. Assim Deus fará também com o templo em Jerusalém, para esse povo não pensar que os seus pecados estão encobertos simplesmente por causa da presença do templo ali. Então, olha o que aconteceu com Siló, é o que vai acontecer com esse povo. O juízo de Deus virá sobre cada um daqueles que praticam maldade e iniquidade. Então, Deus aqui faz uma advertência. O profeta, não adianta o profeta Jeremias interceder para esse povo, porque o pecado desse povo está transbordando. O pecado desse povo já não tem mais como profeta interceder por eles. Olha, tu, pois, não ores por esse povo, diz o Senhor, nem levantes por ele clamor ou oração, nem supliques, porque eu não te ouvirei, diz o Senhor ao profeta Jeremias. Porventura não vês tu o que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha Deus falando com o profeta aqui agora. Não adianta intervir através de oração, um clamor por esse povo, porque a maldade desse povo já transbordou, o pecado desse povo já transbordou, não tem como mais, esse povo está totalmente contaminado, não tem mais como salvar esse povo. Os filhos, olha o que eles falam, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Gente, isso é uma denúncia muito séria que o profeta faz, né? O culto a deuses pagãos e a adoração a uma deusa que eles acreditavam ser a rainha dos céus. Nós vemos hoje em determinadas religiões, né, essa denominação de rainha dos céus, e também essa adoração a santos. Nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos entender que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Que o único que tem esse poder de onipotência, onipresença, onisciência é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Imagine eu levando uma vida santa aqui, em retidão, praticando a palavra de Deus, sendo justo, verdadeiro. Isso vai me dar uma condição de ser como Deus, de ter esse atributo de onisciência, de onipotência ou de onipresença, para quando eu morrer, eu ser santificado diante dos homens, canonizado, e vocês passarem a fazer oração a mim, direcionada a mim, como se eu fosse um Deus. Como que essa expressão aí, Deus, aqui é referida até com letra minúscula, como se eu tivesse o poder de ouvir todas as suas orações, estar em todos os lugares, e o poder de chegar a Deus e convencer a Deus sobre as suas orações, sobre o seu pedido, para que Deus possa interceder, para que eu possa interceder junto a Deus por você
eu na condição de aí santo, canonizado, santo, e ouvindo as suas orações e atendendo as suas preces e estando em todos os lugares. Você acha que seria possível isso? Claro que não, gente. Claro que não. O dia que eu partir dessa vida, por mais santo que eu tenha sido nela, que eu possa ser, eu vou aguardar a ressurreição em Cristo Jesus. Eu sim irei para a presença de Deus, mas eu estarei esperando o retorno de Cristo, onde Jesus vai voltar e vai chamar todos aqueles que praticavam as boas obras para estar em comunhão com Ele. Mas até então, eu nada saberei do que está acontecendo, nada poderei fazer, mesmo nessa condição, né, de santo, porque Deus nos chama a ser santos. Deus nos chama a ser santo, mas nós nessa condição, né, de viver uma vida santa, quando nós partirmos nessa vida, nós nunca teremos os mesmos atributos de Deus, de Cristo, de onisciência, de onipotência e de onipresença, para saber todas as coisas que estão acontecendo, ouvir todas as orações, estar em todos os lugares do mundo e intercedendo por você ou por qualquer um que orar através de mim, para que possa alcançar o coração de Deus. Por que a gente precisa de alguém que faça isso? Se nós já temos Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que a própria palavra de Deus fala que ninguém vai até Deus, que ninguém chega até Deus a não ser por Cristo. Então tome muito cuidado com essas coisas que praticam em algumas religiões. É Deus, é Jesus Cristo. E os termos que utilizam hoje, Rainha dos Céus, é um termo pagão, um termo da época, onde o povo de Israel, o povo de Judá, adorava uma rainha que era mesopotâmia, que era uma cultura, que era da cultura pagã, que era algo que o povo fazia, que Deus abominava. Rainha dos Céus. Existe o Rei dos Reis. Então, assim, preste muita atenção na palavra de Deus. Não sou eu que estou aqui criando ou inventando para poder desmistificar muitas coisas ou para poder acabar com certas crendices. Não, é o que a palavra de Deus está trazendo aqui, é o que Deus está falando aos nossos corações, para tomar cuidado daquilo que nós instituímos como rainha dos céus ou como santos, achando que tem poder e que pode interceder por nós e que é como deuses para nós, e que nós possamos orar por eles, pedir a eles que eles vão realizar aquilo que as nossas orações ou em preces nós pedimos. Tome muito cuidado, gente. Nós estamos vendo aí de onde está vindo esses termos, que é muito usado em algumas religiões aí, está vindo do paganismo, de um povo pagão que adorava uma deusa como se fosse a rainha dos céus. Acaso é a minha que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Então isso provoca a ira de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha o que Deus deixou bem claro para esse povo. Esse povo fazia sacrifícios humanos. Deus está falando: em nenhum momento eu pedi que vocês fizessem sacrifício humano. Em nenhum momento eu pedi que vocês oferecessem os seus próprios filhos como sacrifício de holocaustos a mim. Mas olha o que eu ordenei: dai ouvidos à minha voz, à minha palavra, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Andai no caminho do Senhor, diante da palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, para que vos vá bem. É isso que Deus ordenou.
mas não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Muitos, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, seguem a sua própria mentalidade, a sua própria cultura do mundo, segue os prazeres da carne, segue aquilo que líderes religiosos instituem, né? Porque muitos pegam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e criam uma nova versão da palavra de Deus, criam nomes, títulos ou crendices, e o povo segue. O Senhor está falando que segue a minha palavra, como ela está escrita aqui, como ela é verdadeira. Deixe de seguir esses falsos líderes religiosos, esses falsos profetas. Deixe de seguir qualquer que seja a mentalidade, a cultura desse mundo, porque eu já te apontei o caminho aqui, a única salvação está aqui, o único caminho está aqui. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. É o próprio Verbo, é a própria palavra de Deus. Então, vocês que não inclinam seus ouvidos para ouvir a minha palavra e seguem outros costumes do mundo, né, que seguem o modismo do mundo, para esses não haverá salvação. Então ele diz: desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-lhes todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram o seu coração, né, sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvido à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada a sua boca. Ou seja, esse povo não pratica mais a verdade, esse povo não dá mais ouvido à palavra do Senhor, esse povo não segue mais os caminhos do Senhor, esse povo está na idolatria, esse povo está servindo os seus próprios costumes e opinião do povo estrangeiro ali, do povo pagão, e esse povo está contaminado no pecado, na iniquidade, está praticando abominações diante dos olhos do Senhor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminar. Até isso o povo fez. Levou imagens, esculturas de deuses pagãos para dentro da casa do Senhor para adorar lá dentro no templo do Senhor. E edificaram os altos de Tofé, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Olha o que esse povo chegou a fazer, gente: queimar os seus próprios filhos em lugares altos, né? Se refere aqui a Tofé, os lugares altos, próximo ali de Jerusalém, que está no vale do filho de Inom. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que não me chamará mais Tofete, nem vale do filho de Enom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Esse lugar, esse vale, passou a ser um lugar conhecido como Vale da Matança, porque ali todo tipo de gente que morria, eles julgavam ali naquele lugar. Era um lugar onde que eles ofereciam os sacrifícios dos seus filhos, né, aos deuses pagãos. Aí passou a ser um lugar de abominação, um lugar onde havia um cheiro de enxofre por causa do lixo, por causa de corpos que eram lançados ali. Então o Senhor está falando: e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Aí Deus está falando: não há mais como salvar esse povo, não há mais profeta como você interceder em oração por esse povo, porque o pecado desse povo transbordou. Esse povo fez tudo que é tipo de maldade e abominação. Até dentro do meu templo, da minha casa, do templo do Senhor, o povo estava levando aí estátuas, esculturas de deuses para ali se prostrar diante dela, para adorar, para poder fazer coisas abomináveis, prestar culto a esses deuses pagãos. Então preste muita atenção a essa mensagem de Deus que está subliminar para a minha vida e para a sua vida, e que infelizmente muitas religiões seguem.
fazem estátuas de escultura aí de santos, colocam em altares, em igrejas, e as pessoas vão ali, beijam essas imagens, e se prostram diante dessas imagens, e oram diante dessas imagens, e falam, é retrato do santo, o santo do santo é Jesus Cristo. Só esse tem poder de onipotência, onipresença, onisciência, para saber todas as coisas, para estar em todos os lugares, fazer tudo que pode fazer por mim e por você. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, por que, gente, prestar culto a esses santos, a essas imagens, a esses deuses que institulamos, né? Esses santos que institulamos como deuses? Prestem atenção, gente, vamos abrir a nossa mente. A palavra de Deus fala, o nosso povo perece por falta de conhecimento. Aqui a palavra, nua e crua como ela está, sem contaminante, sem distorção da palavra, para trazer ao seu coração, à sua vida, a salvação. Amém? E essa foi a palavra profética de Jeremias ali anunciada na porta do templo para esse povo que estavam já contaminados pelo seu pecado e não queria mais dar ouvidos à palavra do Senhor. Não adiantava, tudo que fala, assim como hoje, não adianta que eu estar falando aqui, trazendo essa palavra de Deus para muitos, que muitos não vão ouvir, muitos não vão acreditar, muitos vão torcer o nariz, muitos vão ignorar, muitos vão achar que eu estou falando coisas absurdas aqui, mas é a palavra de Deus. Muitos vão até desmerecer a palavra de Deus, falar que isso não é verdade, que o Antigo Testamento não é verdade, que não tem nada a ver, que Jesus veio e proclamou uma nova aliança, um novo testamento, que o Antigo Testamento não vale mais nada. Enfim, vão dar tudo que é tipo de desculpa para não seguir a palavra do Senhor. Então, fica aí para o seu coração essa palavra de Deus e que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Fique na paz.